Boa noite. Começar da forma padrão, né? Meu nome é Rodolfo, conheço a maioria aqui, isso é legal. E eu digo que isso é legal porque hoje a gente vai tentar fazer um negócio um pouco diferente. Eu não sou criativo igual o Ivo e a Raquel não, tá? Mas de vez em quando eu me arrisco. E é diferente e desafiador, para mim. Eu não conheço todos profundamente aqui. Eu sou uma pessoa que gosto muito de método. Por questão do trabalho, na verdade eu acho que eu trabalho com o que eu trabalho porque eu gosto de método, não é o contrário, né? Então o que eu vou fazer hoje é fugir um pouco esse padrão. E no final eu prometo tentar fazer algo diferente, que seria aí visto por mim como uma surpresa. O tema de hoje é as curas com Jesus. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o flyer da palestra, e tem ali dois senões, as curas com Jesus, o com, entre aspas, e o Jesus em negrito. O Jesus em negrito é óbvio, por ser ele quem é e representar o que representa para nós enquanto evolução na Terra. Agora, o com Jesus que vai ser o trick desse processo, porque é com ele e não dele para conosco. É com ele no sentido de ombrear, no sentido de ser liderado por. Então hoje a gente vai ter um preâmbulo, um longo caminho a percorrer. Antes, agradecer a todos, em especial o Ivo, a Raquel, o seu Luiz, pela oportunidade sempre de falar aqui. E já adiantando que o roteiro é um tanto quanto complexo. Para a gente chegar à conclusão que está planejada, né? E não cair num viés de proselitismo. Quando eu digo viés de proselitismo, é muito blá 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 para pouca ação. Muito blá 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 para pouca ação, traduzindo no português lá do Brasil, né? Não ficar só de conversa fiada e entregar um conteúdo que, além de tocar o coração, também tem uma utilidade prática no dia a dia. Esse é o caminho que a gente vai buscar aqui hoje. Então, se é cura, a gente tem que começar a pensar o seguinte: eu vou curar alguma coisa. Então, cura, a gente vai pensar em doença. E se pensa em doença, vamos ter que pensar no oposto de um viés de doença, que é a saúde. Certo? E se tem doença, tem saúde, tem o paciente, nesse caso nosso, o doente. E tem o médico. Certo? E se tem um médico, tem um remédio. Faz sentido, concorda? Até aí eu não estou fugindo do padrão. Ainda. E tem a ferramenta. E tem um método. E é o método aqui que a gente começa a uma quebra de conceito, a quebra de paradigma. E o método estaria aí dentro um estudo, uma conversa, né? Porque em 45 minutos não dá para fazer estudo. Uma conversa sobre fé, uma conversa sobre fluido, uma conversa sobre pensamento, sobre vontade. Aí a gente fecha isso tudo, esse ninho de gato, citando 2 casos, também de Jesus. E depois a surpresa. Como base de informação, a gente vai usar 2 grandes livros que ninguém conhece, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis. Fazendo um parênteses, vocês sabem que a Gênesis cumpriu 150 anos, se eu não estou enganado, no sábado, né? E você sabia que esse livro é o que mais tem de Kardec e menos de Espírito? Isso é interessante, porque se eu não estou enganado, a informação a ser checada, ele só tem 2 mensagens psicografadas. Esse número pode não ser muito preciso, mas é o que tem menos psicografia. Então tem mais de Kardec. E como ele complementou, foi a cereja do bolo, ele traz aí um emaranhado de todas as obras. E a gente vai usar essa estrutura para estruturar o raciocínio. Bom, se nós temos doença, o que é doença?
não vale ser um esperto nesse momento. A doença é tudo aquilo que fere a saúde. É uma definição muito lógica, e é essa mesmo, não tem essa. Porque a definição de saúde vem com o tempo sendo maturada, sendo aumentada. Então fica muito difícil a gente classificar doença como doença é determinada coisa. Não, doença é um estado, uma deturpação, uma perturbação no estado natural de saúde. Isso é interessante ser visto. Hoje, a Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, padrão, é aquilo que todo mundo já conhece, né? Mental e social. Até aí é uma definição aceitável, sem grandes dificuldades para todo mundo. E não somente a ausência de afecções de enfermidade. O grande X da questão aqui, que a saúde não sendo algo biológico isoladamente, ela tende a ser algo que nos remete a um comportamento saudável, que é o bem-estar mental e o bem-estar social. Quando eu digo bem-estar social, não é a pessoa que tem muito like no Facebook e nem que tem muito amigo, mas é a forma como ela se relaciona com todos. E o mais importante é a forma como ela está em conformidade com a lei de Deus. Porque seria muito fácil medir um bem-estar social por isso, por esse critério do mundo normal. E nesse caso, a definição nossa que a gente busca é uma definição mais ampla. Então, se a gente pegar por aí e pegar que nós somos espíritos imperfeitos, ou seja, temos mazelas a ajustar, um estado de saúde plena, absoluta, não nos cabe. Concorda? Porque se temos sempre uma mazela a ajustar, e essa mazela, o conceito de doença não é um mal-estar físico somente, nós só temos sempre um processo de ajuste. Por isso que o termo doente não é o melhor. Hoje, inclusive na medicina, aqui em Portugal, usa-se utente. Eu sei porque eu fui utente algumas vezes esse ano, entendeu? Esse hospital de Braga que me conhece, acho, lá vem mais um, melhor, lá vem ele mais uma vez. Mas no Brasil se usa paciente. Particularmente eu prefiro paciente, o ciente e em paz, ou aquele que aguarda em paz. Eu acho menos sofrido esse termo, tá? Para quem já está ali numa situação que não é muito boa. Bom, então, um viés, uma classificação de paciente, de utente, a princípio somos todos nós. Porque se não fôssemos, não estaríamos aqui num planeta de provas e expiações, que tem mais vicissitudes do que alegria plena. Mas muito bem. Se um viés de doença é um desarranjo com a lei de Deus, qual é o papel da doença? Porque isso é importante, porque se a doença não tiver um papel, Deus perdeu aquela característica de ser bom. Absolutamente bom, justo. Deus não é bom, não. Deus é bom. Eu já expliquei isso numa outra, né? Para o brasileiro, bom é aquele que não tem relação. Agora, quando você tem uma intimidade, ele deixa de ser bom e passa a ser bom. Bem mineiro. Então, Deus é isso. Então, se Deus tem esse grau de perfeição absoluta, se temos uma doença, ela tem que ter um significado maior. O significado maior dela é um chamamento para esse ajuste. É um chamamento para um cenário de saúde que ultrapassa o viés de saúde conforme entendemos na medicina humana. Isso é o interessante. E se tem a doença, e a doença é vista com esse olhar de chamamento ao enquadramento à lei divina, quando que ela acaba? Ou seja, quando que acontece a cura? A cura acontece quando o objetivo é encontrado, é alcançado. A cura acontece quando não existe mais o doente.
não existe mais o utente ou o paciente. O objetivo da doença foi finalmente concluído. Trouxe o indivíduo, naquele campo, a uma harmonia com a lei. Às vezes, até desencarna. Outras não. Mas hoje em dia está difícil desencarnar. É mais fácil ganhar moratória para continuar vivo. Mas é sério, é um processo de economia. No processo de mudança de planos de mundo de prova e expiação para regeneração, a fila é grande. Então, tipo assim, já está lá encarnado, vamos dar uma moratória que é melhor do que ele desencarnar e ter que voltar. Entendeu? Então, por isso que a medicina está tão bacana que a expectativa de vida saiu lá de 60 e tantos para estar para 80 e poucos. Óbvio que isso tem muitos anos acontecendo, não foi de um dia para o outro. Mas percebe a mão das leis divinas que empurram ao progresso no processo? Isso é muito interessante. Isso que é o interessante de visualizar no papel da doença. Porque se temos a doença, também temos a saúde. E o conceito de saúde dentro dessa estruturação de conhecimento espírita? Agora a gente dá a prova dos 9, né, na matemática. Né? O conceito de saúde contempla a doença física. Eu deixei a pausa de propósito. Porque se o objetivo da doença é ajustar o paciente, uma vez ajustado, não tem mais a necessidade da doença, vem a saúde, mas o indivíduo está ali, num ponto. Ele tem outros para serem ajustados. Isso é interessante. O conceito de bem-estar físico, mental e social é um conceito muito mais amplo do que a gente tinha antes. Então, saúde contempla uma doença orgânica, porque muda a postura do espírito frente às vicissitudes do dia a dia. Quantos de nós aqui já não passamos por problemas de saúde orgânica grave, se sentindo até mais forte durante o problema? E quando o problema acaba, o sujeito ainda fala assim: quando estava lá no meio da tempestade, eu me sentia mais rijo, mais combatente, mais combativo. Agora que passou, eu não sei se é porque eu relaxei, eu estou mais frágil. Não sei se é a impressão de vocês, mas foi a minha. Esse ano 2018 promete. 2017 foi tenso. Então isso é interessante. Aí a gente faz um outro paralelo. E o doente? E o paciente, o utente? Quem são? Ou melhor, quem somos? A condição de doente é uma condição chata para ser explicada, né? É porque é muito mais justo uma condição de ajustando. Não tem de educador e aluno? Aí renovaram o termo, deixou educador e educando. Ou seja, o aluno, só que muda uma perspectiva. Porque se te enquadram enquanto ajustando, te dá uma visão de caminho, né? Te muda a visão nossa em cima do problema. E sabendo que adoecemos porque estamos em desacordo com a lei de Deus, o que a gente tem que fazer então? Qual é a definição então para não adoecermos? Fisicamente mesmo. No livro Ação e Reação, especificamente no capítulo 7, André Luiz, numa entrevista com seus mentores, ele faz uma pergunta um tanto quanto filosófica. Na verdade não é André Luiz não, é o colega dele, que ele era em dupla, só que eu não me recordo o nome desse colega dele. E ele pergunta: o que é o bem e o que é o mal? Tipo assim, a pergunta da humanidade, né? O que é o bem, o que é o mal, o que é o amor, para onde vou e tal. E o benfeitor Druslo, ele é taxativo. Não vou enveredar na filosofia. Vou te responder então, né? Então eu vou ser preciso. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe
a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Na prática é o seguinte: o que é o bem? É tudo que a gente faz para o outro. Mesmo que isso implique um esquecer de nós mesmos, que é o que ele chama a renunciação mais completa. Só que o negócio é tão interessante que quando você aplica um processo de renunciação mais completa, se entrega, você passa a nutrir do amor que dá. Se vocês fizessem, eu não sei se fazem, né? Fizerem voluntariado, já perceberam que a gente sai melhor do que quando entrou? É tipo, você entra com nível de energia 70, achando que vai doar, né? A gente até doa, mas volta com 80, volta com ele maior, porque a gente nutre daquilo que dá. Eu brinco que é por isso que o Franco sempre não larga o osso desse processo. Entendeu? Porque é quase que viciante, mas é um vício bom, né? É um hábito que você necessariamente passa a ser, entre aspas, um dependente e retroalimenta. Mas ele complementa. E o mal, né? Falta a segunda parte. O mal será sempre representado por aquela triste vocação de bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo, na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Na prática é o seguinte: o bem é tudo que eu faço para o próximo, e o mal é tudo que eu faço para mim, só. Então, se eu faço algo para o próximo e chego ao ponto até de uma renunciação, deixar de fazer para mim, a minha parte, tal, para fazer para o outro, eu acabo me nutrindo do processo. Mas se eu faço só para mim, em detrimento do outro, passa a ser egoísmo, vaidade, etc. Eu não sei se ele complicou ou facilitou a vida, né? Isso é interessante. Porém, André Luiz, num outro livro chamado Mensageiro, ele complementa que todo aquele que coopera no bem para todos deve aguardar sempre o melhor, pois não é promessa de amizade, é lei de Deus. E quase que uma definição é complementada por outra. Se a gente trabalha para o próximo, estamos alinhados com a lei, não temos a deturpação das energias, não temos formação de doença, etc. E isso é o benefício intrínseco à prática da caridade, à prática do foco no outro. Esse que aqui é o X da questão. Opa, pulei. Bom, falando dos 3 pilares de um processo de saúde, cura e doença, que é o doente, a doença propriamente dita, e a saúde. Agora a gente fala, o tema da palestra era as curas com Jesus. Falta uma outra parte relevante, que é o com Jesus. Para falar das curas de Jesus, antes de falar das curas propriamente ditas, a gente precisa falar do método e do ferramental que ele usa. E é aqui que começa a nossa viagem mais baixo nível, onde a turbulência acontece propriamente dita. O primeiro ponto para a gente seria explicar essa relação dos fluidos. Poxa, Rodolfo, o que fluido tem a ver com o tema da palestra? Confia que no final tudo passa a fazer um sentido maior. E para falar dos fluidos, no nosso contexto espírita, nada melhor do que a Gênese. A Gênese tem um capítulo específico que trata sobre isso, se você não pegar lá no capítulo 14, e no item as curas. E ali ele faz um apanhado geral sobre os fluidos. Eu destaquei alguns pontos para a gente conversar aqui hoje. Como se ha visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Aqui é necessário fazer um parêntese. Elemento primitivo não é o elemento brutalizado, não. É o elemento matriz. É a matriz de formação do corpo carnal e do perispírito. Poxa, então você está dizendo que, por origem,
nós temos no perispírito a mesma base de construção do corpo carnal, exatamente. Os quais são simples transformação dele do fluido cósmico, do fluido universal. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Como assim, Rodolfo? Faz muito sentido. Se a gente tem um fluido cósmico universal como base, esse mesmo fluido cósmico, quando condensado, forma algo. E ao formar algo, a matéria-prima pode ser usada para corrigir, para ajustar o objeto fim. Rodolfo, complicou muito, né? Quer ver um exemplo? A gente brincava com massinha, barro, quando era criança. Pelo menos eu brincava. Já perceberam quando quebrava alguma coisa? O que a gente fazia? Eu vou aqui no meu repositório de massas, vou pegar um pedacinho e vou colocar aqui no lugar de novo. E ajustava aquele molde. O processo é mais ou menos o mesmo. O que muda é como fazer isso. E é esse processo que a gente vai estruturar aqui na frente. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Como que isso acontece na prática? Enquanto encarnado, nós temos 3 grandes elementos, ou 3 grandes camadas, vamos dizer assim, para ilustrar. Temos o espírito enquanto princípio inteligente, um perispírito e um corpo. O espírito molda o seu perispírito, ou melhor, vincula-se ao perispírito pelos seus laços fluídicos, e esse perispírito chapa no corpo as suas impressões. Então, quando a gente faz o paralelo, buscar no repositório de massinha alguma coisa para ajustar o nosso boneco de argila, do exemplo, é o mesmo que quando nós, consciente enquanto espírito, aplicamos através da vontade um repositório de massa no nosso corpo, um repositório de carga fluídica no nosso corpo. Poxa, Rodolfo, mas como assim através da vontade? Para falar da vontade, é um outro ponto importante, a gente precisa falar de fé. Vocês sabem o que é fé? Pode falar. Aproveitar que está frio, está todo mundo mais perto, apesar de não estar com pouca gente, pode falar. Ninguém quer arriscar? Fé, todo mundo faz um paralelo direto a um processo religioso, com toda aquela dogmatização antiga, digamos assim. E agora aqui a gente vai fazer uma grande quebra. Eu sei que, sobretudo em Portugal, existe uma formação católica muito grande. Mas além dessa existência, dessa encarnação, todos aqui temos milhares de encarnações para trás. Então, nas fileiras católicas, todos nós já fomos diversas vezes. Nas fileiras protestantes, outras tantas. Em outros processos religiosos, da mesma forma. Vamos pegar esse conceito de fé e shiftar para o lado. Tudo que a gente aprendeu de fé, o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, renova de forma muito precisa. Quando a gente pergunta para alguém, fulano, o que é isso? A resposta que a gente espera é, isso é determinada coisa. Não muita enrolação, concorda? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, no capítulo da fé transporta as montanhas, se eu não estou enganado, a fé divina e a fé humana, no item especificamente, no item 12. Tem essa explicação. E ele começa assim, a fé é. Tudo que começa a fé ou determinada coisa por uma mente metódica, que gosta do método como a minha, é aqui que eu vou. Então, determinada coisa é. E ele já começa assim, a fé é.
um sentimento. Então, se fé é um sentimento, ela não é raciocínio. Ela não é determinada coisa que a gente busca, pega e traz. Fé é um sentimento e ele completa, inato. O conceito de inato é de que nascemos com. Então, fé é um sentimento que nós nascemos com. Poxa, então significa que eu vou nascer com isso ou sem? Num determinado nível, sim. Pode ser potencializado, claro que pode. Retroceder jamais, neste caso. Fé é um sentimento inato no homem, ou seja, é meu, é nosso, da sua destinação. Esse que é o X da questão. Não tem quando você fecha o olho, eu sei. Você não sabe explicar muitas vezes como, mas você sabe que é. Isso é a fé. É o sentimento inato no homem e no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar, crescer através da sua vontade ativa. Então eu estou dizendo que fé é um sentimento inato. Eu não, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O seu Luiz depois vai lá e faz a auditoria para dizer que é verdade mesmo. Que eu não estou inventando. Essa definição já me salvou várias vezes, porque é direta. Mas eu tenho uma obrigação de fazer germinar minhas potências. Ou seja, eu sei que eu posso. Mas entre eu saber que eu posso determinada coisa no íntimo e concretizar determinada coisa, existe um processo a ser vivenciado. E é aqui que ocorre o bacana de viver. Essa vivenciação de propósito. O estar alinhado com a lei de Deus é estar no caminho para fazer aflorar os seus propósitos de vida, as suas potências. Porque não se enganem, aqui todo mundo é muito, muito, muito parecido. Muito, absolutamente muito parecido. Primeiro porque somos um grupo afim. Temos afinidades em comuns. Somos espíritos. Estamos no planeta de prova e expiação. Em Braga, num frio de rachar. Então temos vários pontos coincidentes. Experiências diversas. Mas o que difere nós dois? Ou todos nós? São os objetivos dessa encarnação. E quando se diz objetivos dessa encarnação, quando eu traço os meus e vocês traçaram de vocês, e viemos para o momento de encarnar, o processo é tão bacana, ele é tão interessante, porque ele potencializa em mim as potências, as características que vão facilitar a execução do meu plano, do meu planejamento. Em vocês, da mesma forma. Mas cabe a mim tirá-las de um estado de latência e botá-la num estado de frutificação. Eu fico imaginando os espíritos superiores quando olham para nós. Eles nos devem ver, tipo assim, várias sementinhas. Vamos ver quem vai trabalhar, fazer o processo, germinar, virar uma árvore estruturada e dar fruto. E é isso. Imagina uma mãe, quando vê o filho, aí eu consigo ver na semente o fruto. Eu consigo olhar para a potência e saber o gosto da maçã. Isso deve ser um negócio demais, sobretudo para as mães. Continuando. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo revelou como uma poderosa alavanca, porque nele só vimos o chefe de uma religião. É preciso perceber o salto anímico que Jesus Cristo provocou na Terra. Quando eu digo salto anímico, é porque ele vai explicar logo adiante o modelo de trabalho que Jesus utilizava para curar.
Tanto que ele dizia: a tua fé te curou, não eu. A tua fé te curou. Cristo realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode um homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode realizar-se em si mesma. Isso é interessante, porque passa a ser muito fácil a gente falar de Jesus Cristo, né? Pô, Jesus está lá, é o cara, nós estamos aqui. Temos essa distância entre eles. Mas entenda que nas curas que a gente está fazendo referência agora, os apóstolos também o fizeram. E não eram Jesus, nem de perto. Se transformaram para pessoas muito melhores no processo. Mas não eram falíveis. Mas souberam pôr em prática essa vontade de querer. E a vontade de querer passa a fazer um papel aqui para a gente muito, muito especial. Porque quando a gente fala de doença, a gente fala de fé, falamos de um Jesus enquanto grande médico das almas. E por que alguns ele curava e ficavam curados e outros voltavam a adoecer? É o mesmo, entre aspas, médico. Porque Jesus, quando promovia a cura física, na verdade ele não promovia somente o processo biológico. Ele promovia uma mudança de piso emocional do indivíduo, um convite. E se o indivíduo, a pessoa, aceitasse esse convite, ou seja, passasse a cooperar com a lei de Deus, colocar as suas potências de forma ativada, ser um cara bom, usando bom português, ele simplesmente mudava o seu padrão vibratório e não precisava ter a experiência da doença novamente. Então é por isso que, citando o meu caso, se eu bobear, eu vou ter problema gástrico. Porque eu sei que ali é uma fragilidade que eu tenho. Então eu tenho que, aqui é a minha faixa vibratória que me permite ficar doente. Outra faixa vibratória acima me permite ficar no estado de saúde, mesmo contemplando a doença física. Então, se eu conseguir me manter no estado vibratório, quando eu digo eu, usando o meu exemplo, mas é o exemplo de todos, eu consigo me manter saudável. Agora, se eu faço retorno ao piso vibratório anterior, com comportamentos equivocados, com abuso, etc., eu tenho uma propensão à doença física. E é exatamente esse processo. Jesus promovia a cura física por um processo de magnetismo intenso, com uma vontade de querer que atuava sobre a matéria. Ele pegava por conta própria, quando eu digo por conta própria, é no seu elevado envergadura moral, um pedacinho de barro, nesse nosso exemplo, e ajustava pelo espírito e corpo em consequência do indivíduo. Mas a manutenção desse estado depende do indivíduo, porque ele precisa dar o salto de padrão vibratório. E esse salto de padrão vibratório só é a mudança comportamental que é esperada de todos, que é a execução do papel da doença. É a conclusão, o fulano não precisa ficar mais doente, ele mudou. Mas se ele retornar, ele retornou, ele está aqui na faixa onde a doença pega. E é exatamente assim. Não adianta fugir do processo. É entender o processo e usar a nosso favor. Por isso que a vontade de querer nos permite o processo da cura. Porque permite que a doença faça o seu papel e nos joga para frente. Jogou para frente, não tem mais por que ficar doente, porque Deus é bom. Deus não nos quer sofrendo. Agora, também tem uma questão. Nem tudo são flores. Se viemos aqui para alguns ajustes, temos a doença que pode nos catalisar.
e ficamos curados. Significa que não tem mais a necessidade da doença, que não tem mais necessidade de estar encarnado. Já pararam para pensar nisso? Se você arrumou o problema que você veio arrumar, para que você vai ficar encarnado? Mas não é verdade? Eu estou falando de uma forma mais gracejosa, mas o processo é exatamente esse. Se aqui é um planeta de provas e expiações, o nosso lar verdadeiro é no plano espiritual, o que eu vou fazer aqui passando frio? Já que eu não posso mais ter doença. Ou melhor, não preciso mais ter doença. Ou aquela doença. Então tenha certeza que todo mundo e tudo que está aqui vai morrer. Alguns desencarnam, outros morrem. É interessante a gente ver que a lei de destruição é um agente da lei de progresso. É um impositor ao andar para frente. Jesus, na conversão de Paulo, no encontro nas portas de Damasco, ele diz: Paulo, não recalcitre contra os agrilhões. Eu não sei se é usual aqui a palavra agrilhão. Agrilhão vai tocar boi, tem aquele ferrão, né? Aquilo é um agrilhão. Não recalcitre contra o agrilhão. Bicho, anda para frente, porque você vai andar para frente. Pode ser com dor ou sofrimento, ou só com dor. Mas você vai andar para frente. No caso de Paulo era com dor também, né? Porque ele tinha sido um cara não muito legal enquanto Saulo. E depois foi o grandioso Paulo. Bom, dessa forma, Jesus é o grande médico do processo. É o médico das almas. Ele promove a mudança, a alteração do piso emocional do indivíduo, que repercute na cura até física. Até física, porque pode não ser mais necessário, o indivíduo vem e desencarna. Não tem por que estar aqui a passeio. Bom, nesse contexto, no nosso piso emocional, ou melhor, no nosso piso evolutivo, a dor passa a ser algo, infelizmente, na maioria dos casos, inevitável. Mas hoje, o sofrimento já é opcional. É ruim de falar isso quando não se está envolvido com o problema. Eu tenho certeza disso. Não é hipocrisia. Mas o Espiritismo nos chama a essa mudança de visualização sobre o problema, né? Sobre a questão da doença. E falamos de doença, doente e tal. Fluido, fé, vontade. E agora falta falar do método, porque é o método que é o mais interessante. Você repararam como é que Jesus cura? Ou melhor, como Jesus convida a saúde? Vamos mudar a forma? Primeiro faz aquele abraço emocional, o acolhimento, né? O caso que eu sempre cito é o caso de Maria de Magdala. A maior transformação do Espiritismo. Eu trouxe dois casos. Maria de Magdala, do Espiritismo, do Evangelho. Trouxe dois casos. Maria de Magdala procurou Jesus, né? Eu não sei se todos sabem, Maria de Magdala era uma cortesã. Não sei se a história é conhecida de todos. Né? Foi uma cortesã de luxo, acostumada aos prazeres da classe alta da época, lá de Dalmanuta, uma cidadezinha naquela região. Ela procurou Jesus e diz assim: ouvi suas palavras quando falou de amor. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que me aceitarias? Se diminuiu, se fechou, envergonhada, né? E nesse momento, Jesus sonda as profundezas de um coração, e de um coração de mulher, porque a mulher, quando fala de amor, é diferente do homem, é mais especial. Ele faz o PET scan da alma, digamos assim.
e investiga qual é o objetivo central, o desejo central que move aquele espírito. Ele investiga as profundezas de Maria de Magdala, porque perceber o pensamento, os médiuns percebem, mas perceber o desejo central das profundezas daquele espírito, tem todo um passado naquela encarnação e em outras, são os grandes. Diz Maria assim: bicho, quero te seguir, estou carente de amor, o que eu faço? Maria queria ser amada, não tem? A mulher quando está murcha, mas aquele amor inteiro de um espírito como Jesus, abraça ela, quase que se... Maria, chega, acabou. Agora vamos começar outra etapa, passando esse acolhimento para ela. E diz: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, pois escutaste a boa nova do céu e Deus te abençoe com a possibilidade de caminhar. E vai mais além, né? Poderia pensar que alguém no mundo poderia estar condenado ao pecado eterno? Ainda bem que não, quem seríamos de nós? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruína? Perceberam que é só acolhimento? Ele não fez nada. Ele só abraçou, emocionalmente falando. Abraçou. E depois desse abraço, tem o esclarecimento e tem a oferta do remédio. Porque afinal ele é o grande médico das almas. Caminha sobre a sua luz, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Ela ainda fala: pobre de mim, que não posso ser mãe. E ele complementa: qual das mães é maior, que mais amou, do que aquela que amou os filhos dos outros, das outras mães? E conclui: ame Maria, ame e amole-se. Sofra por amor ao próximo. O amolar-se é nesse sentido. Isso foi tão profundo na alma daquela mulher, que quando Jesus foi crucificado, ele não apareceu para a mãe, porque todo mundo imagina que ele vai aparecer primeiro para a mãe, né? Não apareceu para a mãe. E não sendo para a mãe, todo mundo imagina que vai aparecer para os apóstolos, porque além de serem os apóstolos, eram homens, uma sociedade machista. Não, ele apareceu para Maria de Magdala. E Maria representa a maior transformação do Evangelho. Esse que é o grande bacana. Um processo de acolhimento, um processo de amor, que curou a alma de um indivíduo. E que transformou o seu piso emocional, saindo de um patamar X para um patamar muito mais elevado. De tal forma que Maria não voltou a cair, entre aspas, na sua doença, que era a questão relacionada ao sexo, o comportamento um pouco mais promíscuo de uma cortesã. E se transformou num ícone de vontade, de alta elevação moral que nós temos hoje. Bom, mas lembra que eu falei que eu trouxe 2 casos. E o outro caso é um caso de Jesus também, mas eu digo quase que um caso pessoal, porque eu acredito que ele vai tocar todos, em algumas partes, em algumas características. Mas sobretudo a mim, que me vejo sempre um reclamão de marca maior, ele não toca não, ele bate. E forte. Que é o caso de Bartolomeu, o pescador. A melhor descrição que eu vi desse caso é de Humberto de Campos. Então, e Humberto de Campos ainda tem uma característica, que ele era um escritor, um jornalista, um poeta, um poeteiro, como eu gosto de dizer. Então, assim, a definição dele é muito rica e eu sempre me emociono. Eu não vou ler tudo, mas vou pegar algumas partes e fazer a contextualização. Bartolomeu era um cara de pouca sorte, inicialmente, nos olhos do mundo, com campo material. Eu digo um cara de pouca sorte, porque ninguém que tenha a possibilidade de conviver muito próximo com Jesus pode ser considerado de pouca sorte. É o oposto, né? É sorte demais. De vez em quando eu me pergunto aonde que eu estaria naquela época.
Se eu estava no circo, batendo palma, tá? Ou sendo indiferente, que eu acho que é o pior. Mas tamanho a dificuldade que a gente tem, né? Então eu me pergunto muito isso. Mas Bartolomeu era um cara de pouca sorte na questão material e de muita sorte por ter um Jesus todo dia. Um paralelo já sendo feito, Jesus foi a segunda revelação, o Espiritismo a terceira, né? Muitos reclamões, que nem eu, temos muita sorte por termos um Jesus na terceira revelação, que é o Espiritismo, como coaching diário. Esse é um primeiro paralelo que eu faço com o caso de Bartolomeu. É um paralelo muito íntimo, porque eu sou realmente um reclamão. O Bartolomeu era um pescador. E um pescador trabalhador, não era folgado, não era preguiçoso, não. Mas nesse viés de trabalhador, a vida dele nunca ia para frente. Ele trabalhava e estava sempre pessimista, estava sempre triste. Ele nunca conseguia ter as aquisições que os outros tinham. E reclamava da pesca, reclamava disso, reclamava daquilo, reclamava do preço do peixe, reclamava das pessoas, do crime. Se perceberem, a gente conhece 20 milhões de pessoas com esse mesmo comportamento. Ou somos essas 20 milhões de pessoas com esse mesmo comportamento. E é por isso que essa passagem me toca muito. E um belo dia, ele estava na casa de Pedro, e Pedro teve que sair para fazer os seus afazeres domésticos mais urgentes. Jesus percebeu ele mais acabrunhado, mais do que o normal, e foi conversar com ele. Tipo assim, eu tenho um discípulo aqui que está mais triste do que o normal, porque ele já era acabrunhado por natureza. E nessa puxada de conversa, o apóstolo fala para ele, o Bartolomeu diz para ele, após uma interrogativa, mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperança para o reino de luz, na espera que nos espera os corações. E ele continua na sua pergunta, e mais à frente, ele entrega, né? Por toda parte, é a vitória do crime, do jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Ele se entrega ainda mais, fica mais triste e revela dessa forma o que vai no seu sentimento de base. Não tem quando você conversa com um amigo, ou com a esposa, ou com o esposo, ele diz muita coisa, mas ele não está querendo dizer aquilo que está na palavra dele, ele está querendo dizer um negócio que ele está escondendo ali atrás. Era mais ou menos isso aqui que Jesus estava fazendo com Bartolomeu. Eu entendi seu problema, mas eu preciso que você continue falando, porque eu preciso que você fale o que você quer. E Jesus fitou mais profundamente e complementou, né? A nossa doutrina, Bartolomeu, é a do Evangelho, ou a Boa Nova. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? E ali ele começa a moldar o processo de mudança de Bartolomeu. Ele vai usando um português, dando uma corda. Não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Já tive a ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo. Isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. É interessante aqui que Jesus sabia com quem ele estava lidando. Sabia o que Bartolomeu queria. Era mais ou menos assim, poxa, mestre, eu trabalho e nada dá certo. E dá tudo certo para os outros e nada dá certo para mim. Por quê? Essa era a pergunta implícita dele.
gostam menos de mim e mais dos outros? Eu que faço tudo certo? Quantas vezes a gente já não fez essa pergunta? Mesmo que intimamente, porque quando vai falar, poxa, eu não posso, mas a emoção já partiu. A sinapse nervosa já aconteceu. Quantas vezes? Sou só eu acredito que não, mas eu sim. E ele falou, né? Achas então que eu teria vindo a este mundo sem a certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente nas almas da criatura, antes de frutificar para o espírito dos povos. E ele continua esse processo de pregação. E até que ele termina, né? Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou é a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar junto ao seu amor? E ele continua o seu processo de pregação, e por fim, Bartolomeu já havia se convertido de todos os desalentos, complementa num cântico de alegria ao sopro regenerador do ensinamento de Cristo, e todos passaram a observar com admiração aquele discípulo com a nova atitude mental. Bartolomeu saiu dessa conversa e foi para casa. Chegou em casa, seus pais, ou melhor, seu pai, que não tinha uma relação muito bacana com ele, começou a agredir, maldizê-lo, disse isso, aquilo, aqueles impropérios todos que nós conhecemos, os seus irmãos da mesma forma, e ele, tipo assim, tenta explicar, mas não consegue, porque já se vê num outro patamar emocional. E ao se colocar num outro patamar emocional, ele não sofre por aquilo que lhe apresentam. Sai para pescar, pesca, vende seus peixes por um preço normal, sem ficar naquele processo de reclamação. E um belo dia, no sábado seguinte, o mestre chega nos lagos para pregação e encontra Bartolomeu ao seu trabalho e complementa ao dizer: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo para si. Naquele momento, Jesus cruza o olhar com Bartolomeu no trabalho, e Bartolomeu, experimentando a alma leve e satisfeito, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda não se desfizera, ou seja, estava numa condição de evolução contínua, óbvio sempre, para adquirir o tesouro divino do campo da vida. Enviou a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, limpou a lágrima que pela primeira vez foi de alegria. Hoje, eu desejo que todos nós consigamos achar esse campo, que tenhamos as moedas que nos permita comprá-lo e guardamos ele para todos, não só para a gente. Muito obrigado. Agora, como eu falei, tem a surpresa. A surpresa é um complemento da conversa, porque é um processo de visualização. É aqui, senhor? Sim. É um processo de visualização. E visa complementar esse viés de cura com Jesus. Então seria um processo de visualização para o encontro com o Mestre. É rápido. Eu pediria então só que vocês acompanhassem, preferencialmente de olhos fechados, pela facilidade de concentração e relaxamento. Mas fechem os olhos se quiserem. Convido a todos a
colocar a atenção na respiração sem alterar o ritmo. Perceber o ar que entra pelas narinas, mais frio, saindo mais quente, mais frio, mais quente. E nos imaginemos num campo verde, com a aparência que temos hoje de adultos. Lá de longe, o Mestre Jesus se aproxima com a veste característica dos nazarenos, o cabelo, aquele olhar profundo. E à medida que se aproxima, nós ganhamos uma feição infantil, de criança, feliz. E ao estar exatamente ao lado do Mestre, recebemos um abraço, um afago e sentamos ombro a ombro com Ele. Num primeiro momento, Jesus toca nosso cérebro, nossa testa e enche toda a caixa craniana dessa energia que vem de Deus, direcionada diretamente por Ele para nós. E todos os pensamentos estruturados no modelo mental equivocado são desfeitos, novos modelos mentais refeitos. Essa mesma energia desce ao influxo da nossa vontade, guiada pelo Mestre, auxiliada pelo Mestre, para a região da laringe, o nosso centro de força vinculado à criação, à criatividade, à comunicação, para que possamos, diferente do que foi feito no passado, comunicar o amor, convidar ao amor. Em seguida, essa mesma luz vai no nosso plexo coronariano, na região do coração, o plexo cardíaco, na região do coração, e transborda. Todas as mágoas caem ao chão. Para esse planeta Terra, o grande comutador das energias magnéticas que dispersamos, frutos da nossa mente displicente e infantil. Essa mesma energia vai para os braços, nossa ferramenta de trabalho, nosso motor de condução. Desce para o abdômen e cada um direciona para o órgão que está mais fragilizado. Vai para o baixo ventre, para as gônadas sexuais, transbordando essa energia divina. Perpassa pela perna, para no joelho, nos filtros magnéticos contidos no joelho, acumulam e depois segue para a terra, segue para o pé. Neste momento, nos visualizamos todo luz, com as energias advindas de Deus, guiadas pelo Mestre Jesus. Nos transbordamos, nos regozijamos, mas existe um momento para o retorno. Viramos para Jesus, agradecemos a oportunidade da encarnação, pedimos que assimilemos no corpo físico toda a energia trazida deste momento
e nos despedimos. Jesus permanece onde está. Agora quem vai somos nós. Olhamos para trás, damos o último aceno e nossa estrutura volta a ser do adulto que somos. E nos restabelecemos na cadeira, lentamente. E começamos primeiro para sentir o nosso corpo, sentir os pés, mexer nos dedos, as mãos, respirando profundamente e gravando no consciente e no subconsciente as sensações desse encontro. Abrimos os olhos e agradecemos mais uma vez. Muito obrigado. A surpresa era essa. Espero que tenham gostado. Obrigado pela oportunidade.